Pessoal, nosso próximo assunto é a lei que prevê que novos livros tenham um desconto máximo de 10% sobre o valor de capa nos primeiros 12 meses após o seu lançamento. Participarão do painel Lei Cortês, a importância da sua aprovação, João Scortesi, presidente da Abigraf São Paulo, Sevani Matos, presidente da CBL, Dante Cid, presidente do SNEL, e Marcos Teles, presidente da NL. A mediação é de Alexandre Martins Fontes, diretor executivo da editora WMF Martins Fontes e da livraria Martins Fontes Paulista e vice-presidente financeiro da NL. Sejam bem-vindos. Muito bem. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de poder nos reunirmos mais uma vez, livreiros, editores, distribuidores, gráficos, para falarmos sobre o nosso negócio. Eu acho que é sempre muito importante nós estarmos juntos. E eu diria que talvez não tenha assunto mais importante do que esse que nós vamos tratar aqui hoje, que é a Lei Cortês. Nós temos, isso aqui é uma convenção de livreiros. Eu diria que a maioria dos livreiros que estão aqui sabem muito bem como tem sido difícil tocar o trabalho de uma livraria, recebendo diariamente nas nossas lojas os nossos clientes apontando descontos que, se nós dermos, nós fechamos as nossas portas. Nós sabemos que tem países como Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Holanda, Coreia, Japão, México, Argentina, tem essa lei aprovada, e a gente espera que o Brasil possa vir a ser, em breve, mais um país nessa lista, porque, sem dúvida nenhuma, sem uma lei que regulamente esses descontos, a situação das livrarias, de uma maneira geral, fica muito difícil. Eu entendo que nós estamos todos no mesmo barco. Nós que somos livreiros, nós que somos editores, nós que somos distribuidores, a gente precisa, definitivamente, de um mercado e de uma indústria mais forte, e essa força passa, na minha visão, necessariamente pela aprovação da Lei Cortês. Então, muito feliz de ter sido convidado para fazer aqui a mediação, e eu quero fazer uma provocação aqui para os nossos amigos. Estamos todos entre amigos. Quando eu participei aqui da organização dessa convenção, e quando eu vi a mesa, sem saber que eu ainda seria o mediador, eu falei assim, uma mesa totalmente chapa branca, com todos os presidentes das entidades e tal. Eu acho que eu gostaria de fazer um papel aqui de provocar um pouco mais todos aqueles que estão presentes, para que a gente tenha um encontro aqui o mais profícuo possível, com o melhor resultado possível. Eu imagino que vocês todos vivam isso que eu certamente tenho vivido, de ouvir críticas em relação a encontros como esse, para falar da Lei Cortês, depois de tantos anos sem que a gente tenha resultados. Nós recentemente estivemos juntos em Atibaia, mais uma vez falando sobre isso. Então, a minha primeira pergunta, na verdade, e eu queria fazer essa pergunta para a Sevani, ladies first, a pergunta é, o que a gente pode fazer mais do que a gente está fazendo? O que a gente pode fazer para realmente ter o Brasil no rol desses países que têm a lei aprovada?
Eu gostaria que a gente tivesse uma espécie de um brainstorming aqui, para que a gente fizesse, inclusive, uma análise dos passos que foram dados até agora, para ver o que a gente pode fazer, a indústria como um todo, para que a gente consiga esse resultado que é tão importante para todos nós. Ele já provou. Obrigada. Já foi, Marco. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. A gente tem discutido isso muito, né, Alexandre? Já tomamos alguns cafés discutindo também isso. Sem dúvida que a Lei Cortês, a lei do preço único, né, até nós discutimos sobre essa questão de falar de preço fixo. O preço fixo ele é uma denominação que assusta o consumidor. Ele acha que o livro nunca vai poder ter um desconto, e não é assim. Sabemos que no varejo, lá na ponta, quando o consumidor quer o livro, quer comprar o livro, se você fala preço fixo, ele fala, não, esse livro nunca vai ter um desconto. Enfim, o brasileiro está muito acostumado. Acho que tem essa questão cultural. Então, você pergunta, o que temos que fazer? Essa questão de que sempre as pessoas querem o livro com muito desconto. O livro, a feitura de um livro é muito cara, né? Começa adquirindo os direitos, no caso dos autores internacionais, paga-se em dólar, né? E depois você começa tradução, preparação, toda a parte de design, chegando até a outra ponta, que é a gráfica, e, no final, na livraria, efetivamente. Então, tirar um pouco... Como fazer isso? Eu juro que eu penso muito nisso. Como tirar essa imagem de que livro tem que ter desconto, desconto, desconto? Porque todos os profissionais envolvidos na feitura de um livro são profissionais muito qualificados. Então, a gente está falando de uma cadeia muito grande, inclui a logística, inclui a embalagem, inclui tudo isso. Então, começar, talvez, trabalhando o marketing também das editoras e tudo, de que o livro é um produto que tem um alto valor, começando pelo autor, né? No caso da CBL, nós sabemos que a senadora Fátima Bezerra, lá em 2015, fez a PL 49 e deu entrada nesse projeto no Senado para que a gente conseguisse instalar essa lei no Brasil. Muito foi discutido, foi feito um trabalho já em outras gestões da CBL. Claro, é um assunto ligado à cultura, né? Então, difícil. Você tem que estar lá batendo na porta, lá no Senado, nos gabinetes dos deputados federais. E, quando acabou o último governo, esse projeto foi arquivado. Então, quando os projetos não são votados, né, até que se termine a legislatura, eles são arquivados. E existe um tempo para o desarquivamento. E nós tínhamos que fazer isso porque tem um prazo, né? Se não houver assinatura de, no mínimo, 27 senadores, o projeto volta, ele é arquivado em definitivo e você tem que começar tudo do zero. A senadora Fátima Bezerra, hoje, é governadora do Rio Grande do Norte, então é claro que ela tem seus aliados lá, e foi esse o trabalho que a CBL, junto ao SNEL, junto à Abre Livros, a Bigraf, enfim, todas as entidades entendem que temos que ter essa união, e fizemos esse trabalho. Em março, nós fomos a Brasília diversas vezes, visitamos diversos gabinetes. Como eu comentei lá no nosso encontro em Atibaia, nós gastamos um monte de sola de sapato lá, andando, indo nos gabinetes, conversando, para pedir o desarquivamento. Então, esse é um trabalho efetivo que nós temos que fazer, conseguir que isso vire uma lei. No final de março, nós tínhamos apenas 7 assinaturas, e nós precisávamos de 27. E aí nós conversamos com a senadora Tereza Leitão, que ela abraçou essa causa, né, e disse, eu vou trabalhar junto com vocês e vou pedir aos meus colegas que assinem para que isso aconteça. E nós conseguimos, dentro do prazo, o desarquivamento do projeto. Então, hoje, qual é a situação em Brasília? Está desarquivado, e agora o nosso trabalho continua para que a gente consiga colocar esse projeto na pauta de votação. Então, não é assim, conseguimos, isso parou. Não, é um trabalho de formiguinha. Todo mês, toda semana, nos meses de março e abril, nós estivemos em Brasília semanalmente, diante de todo mundo que participou, o Ângelo da Abre Livros. Então,
conseguimos. Então, agora o nosso trabalho é que isso seja colocado em votação, e agora o trabalho é conseguir os aliados para que votem a favor dessa lei. Porque, sem dúvida, olhando para o mercado como um todo, nós começamos a falar da editora, né? Depois a gráfica, começamos a falar lá da celulose, né? De quem vai fazer o papel para ir para a gráfica para virar livro. E chega na livraria. E, sem dúvida, a livraria é um negócio, ela é um comércio, ela tem que estar com as suas portas abertas. Então, nada mais justo que ela seja remunerada. E eu acho que é honesto também remunerar o autor, porque um livro que chega, novidade, lançamento numa loja, já sai com um desconto muito grande, você está depreciando a obra, né? O autor, todo o trabalho. E eu penso ainda mais longe. Nós precisamos de mais livrarias no Brasil. Então, se você é um empreendedor, você quer ampliar a sua rede de livrarias, ou você quer abrir uma livraria independente numa cidade que não tem... Quantos municípios do Brasil não têm uma livraria? A grande maioria. Então, se você é um empreendedor e você pensa na livraria como um negócio, ele tem que se sustentar. Então, sem dúvida, trabalhar essa lei para que esses livros não tenham descontos abusivos nos seus 12 primeiros meses de vida, de lançamento, é fundamental para toda a cadeia. Protege o nosso mercado do início ao fim, todo o segmento. Então, o nosso trabalho na CBL, junto com outras entidades, continua sendo ir para Brasília e conseguir com que agora os deputados coloquem isso na pauta de votação, que seja votado e vá para o Senado. Então, sem dúvida, esse é o caminho, é continuar o trabalho. É duro, porque em Brasília você tem que fazer um trabalho de convencimento. Não são todos os deputados que estão na causa da cultura, da educação, né, dos livros onde nós estamos inseridos. Então, é um trabalho contínuo. Nós temos também uma assessoria que assessora a CBL lá, a Patri, que faz esse trabalho também. O setor jurídico da CBL também trabalha mandando ofícios para os senadores, enfim. Então, vamos continuar esse trabalho, porque, sem dúvida, é fundamental para toda a nossa cadeia. Obrigado, Silvânia. Veja, são anos, na verdade, que a gente está, né, lutando por isso, e nós que fazemos parte da indústria sabemos que, anos atrás, não havia uma unanimidade, mesmo dentro da indústria, né, apoiando a lei. Hoje, felizmente, nós temos uma unanimidade, porque todos entendem que, realmente, se as livrarias desaparecerem, desaparece a indústria como um todo. Mas, Dante, eu quero fazer agora essa pergunta para você. Agora, o mês passado, a CBL organizou também um encontro como esse em Atibaia. Eu fui convidado para participar exatamente dessa mesa, junto com o Marcos Pereira, que eu não preciso apresentar aqui, quer dizer, foi presidente do SNEL, presidente da Sextante, um dos maiores grupos editoriais brasileiros, e ele falou taxativamente que ele não acredita que a lei será aprovada. Ou, pelo menos, que ele vê muitas dificuldades para que a lei seja aprovada. E eu diria que ele não está errado ao dizer isso. O risco de que ela não seja aprovada é muito grande. E é por isso que eu estou fazendo aqui essa provocação, porque o que nós podemos fazer, depois eu vou falar sobre uma outra sugestão que o Marcos fez, mas o que a gente pode fazer, além do que nós estamos fazendo, para provar que o Marcos está errado. E ele certamente ficaria muito feliz se nós aprovássemos, porque ele é um dos primeiros a apoiar a lei. Então, Dante, eu faço essa pergunta, mais uma vez, para você. Primeiro, eu quero saber se você está junto com o Marcos nessa dúvida em relação à aprovação ou não, e o que a gente, de fato, pode fazer para trabalhar ainda mais fortemente do que a gente vem trabalhando hoje. Obrigado, Alexandre. Muito boa tarde. Obrigado, Marcos, pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês e falando em nome do SNEL, com nossos companheiros aqui de associações.
O Marcos lutou essa luta durante todo o mandato dele, né? Durante todos os mandatos dele à frente do SNEL, e ele realmente saiu com essa percepção muito forte de ver poucas chances de aprovação, muito por conta do que a Silvânia comentou. O nosso país tem esse ranço de controle de preço, levando a um desastre, né? Planos econômicos. Então, essa questão do nome eu concordo que é fundamental para tirar esse estigma, mas você ainda vê na própria votação da lei popular no Congresso que a maioria não entende o real propósito da lei. Vê ali preço fixo, controle de preço, e imediatamente se coloca contra. E eu entendo que esse é o principal motivo pelo qual o Marcos tem um certo ceticismo sobre essa provável aprovação. E aí tem esse outro caminho, desculpa adiantar, Alexandre, mas eu acho que o Marcos próprio ele tinha defendido esse caminho alternativo de ir pelo Executivo. Ele quase conseguiu isso no governo Temer. Quando eu digo ele, claro, as associações todas juntas, né? E isso se mostrou, na época, mais viável. E aí, quando veio o governo executivo anterior, aí com a etiqueta de liberalismo, que na prática não se fez tão real, mas que tinha essa mentalidade, ele viu menos probabilidade ainda por se tratar, de novo, de um controle de preço. Eu diria que, na administração atual, pela simpatia que nós temos visto pela causa do livro, tanto do Executivo, o Haddad era ministro da Educação, ele demonstrou explicitamente o apoio ao setor do livro durante a reforma tributária, eu vejo com um pouco mais de chances de sensibilizar os apoiadores no Congresso, no Executivo, em fazer essa lei caminhar. Mas continuo achando que talvez o caminho via Executivo seja mais prático. Mas, talvez você tenha que fazer menos convencimento, poucas pessoas, você tendo um público mais restrito, você consegue explicar a filosofia da lei, que não é manter o preço no alto, pelo contrário, né, nós temos aí evidências nas pesquisas que foram feitas pela pesquisadora da USP, que fez o levantamento de todos os países em que a lei foi aplicada. Ela levantou que nos países que deixaram de reforçar a lei, deixaram de fazer prevalecer a regulamentação da lei, o preço subiu. Então, a gente percebe realmente que eu tenho a real crença de que, tendo maior previsibilidade no preço final, ninguém vai querer colocar o preço lá no alto, porque a gente sabe que vai vender menos. A intenção de ninguém aqui dessa mesa é vender menos, é botar o preço no alto e vender menos. A gente quer vender mais. E a gente sabe que vender mais não é pelo preço máximo. Então, a tendência é, tendo maior previsibilidade, você ter uma equidade dos preços num patamar mais baixo do que aquele preço de lista, o preço que a Silvânia colocou. Infelizmente, eu sou um pouco cético assim, em relação a essa cultura mudar, porque eu observando outras indústrias, essa prática tem se intensificado. Há uma percepção do consumidor de estar levando vantagem quando vê a etiqueta lá no preço cheio e compra pelo preço pela metade, ele acha que está, vamos dizer assim, tendo uma boa aquisição. Então, eu não vejo essa cultura se desfazendo em curto prazo. Mas nossas assessorias estão em cima da assessoria da senadora Tereza Leitão para convencê-los da utilidade da lei, da necessidade da lei. O SNEL 100% a bordo, a favor e apoiando. Creio realmente que é para o nosso bem, o bem do nosso ecossistema. Não vou mentir para vocês, realmente nos últimos meses o foco vinha sendo na reforma tributária. Toda a atividade das entidades aqui foi muito focada em conseguir essa maravilhosa vitória que a gente conseguiu de alteração do texto para garantir a preservação da imunidade tributária do livro, estendida também às contribuições. Não foi fácil, foi uma vitória imensa do setor e toda a energia estava lá, né, Silvânia? E agora não, agora isso caminhando como previsto no Senado, eu quero crer que a gente vai ter energia de sobra para poder dedicar ao apoio à Lei Cortês. O lado bom é que, com toda essa mobilização integrada do setor,
Nós já temos um grupo formado e um grupo alinhado. Quando surgiu a oportunidade da reunião com a Tereza Leitão, rapidamente a gente chamou a ANL, chamou a CBL, chamou a Abre Livros, todos participaram. E o setor alinhado, como está no momento, é muito mais fácil de fazer esse convencimento por um caminho ou por outro, seja pelo legislativo, seja pelo executivo. Eu acho que essa sugestão de fazer esse caminho pelo executivo é uma sugestão muito interessante e que eu acho que a gente deve trabalhar com mais força nessa direção. Nós temos hoje um governo que realmente defende mais livros e menos armas, e certamente mais livrarias. E eu entendo que se a gente tem uma chance de fazer hoje via executivo, a chance está agora nesse governo. É importante lembrar que, na França, eles comemoraram recentemente 40 anos da lei. Essa lei foi aprovada no governo Mitterrand, quando o ministro da Cultura era o Jacques Lang, e a maior parte da população francesa, naquela altura, não apoiava essa iniciativa, porque as pessoas não entendem muito o que está por trás, a complexidade do que está por trás. A verdade é que eles apoiaram, ou seja, foi aprovada via executivo, a lei existe há 40 anos, e hoje os franceses apoiam totalmente a lei. Eu tenho um filho que mora hoje em Paris. Ele fala, certamente é a cidade onde você mais encontra livrarias espalhadas pelas suas ruas. E eu falo, vai conversar com cada um dos livreiros e ele vai dizer que eles estão ali e eles ainda existem graças ao fato de que eles têm a Lei Lang funcionando há mais de 40 anos. Então, acho que esse caminho, essa é uma colocação importante, retomar essa luta, pelo menos assim eu escuto, de aprovação via executivo. E dar mais uma informação aqui para vocês sobre isso. Os estudos mostram que esses países onde a lei está em vigor, todos eles tiveram uma queda no preço de capa do livro. Se você comparar com os países onde não existe a lei, por exemplo, a Inglaterra, comparar a França com a Inglaterra, desde que a Inglaterra terminou o Netbook Agreement, as livrarias fecharam num ritmo muito violento e os preços dos livros aumentaram. Então, e é isso que, em última análise, a gente vê acontecendo no Brasil, né? E eu queria justamente fazer agora uma pergunta para o Marcos Telles, que está hoje à frente da maior rede de livrarias do Brasil, que é a Leitura, e eu queria ouvir do Marcos, quer dizer, a dificuldade que é ser livreiro hoje no Brasil, e, particularmente, ser livreiro enfrentando essa questão dos descontos abusivos no nosso dia a dia. Bom, eu vou tentar falar um pouco assim numa linguagem mais simples desses problemas do dia a dia. Primeiro, a gente vai lembrar que a lei ela tem algumas exceções, como venda do governo, não inclui os livros escolares, mas, principalmente, os lançamentos de um ano têm sido cerca de 13 mil livros por ano. É a média dos últimos anos. Isso são os novos lançamentos totalmente. Ainda tem algumas reimpressões com novos códigos de barra. As reimpressões que forem mantidos o ISBN não entram na lei. E mesmo com os novos códigos de barra, como um novo código e tal, mas é uma reedição, ela é só por 6 meses. Bom, então, esses 13 mil títulos, nós temos que lembrar que, em um ano passado, nós tivemos 280 mil livros vendidos com código de barra diferente no Brasil. Esse primeiro semestre, 223 mil. Claro que tem alguns livros que estão no estoque, né, das livrarias, que estão até esgotados, mas nós estamos falando de cerca de 6% dos títulos. Só que os lançamentos, eles vendem e são conhecidos normalmente nas livrarias, né? Apesar de hoje a venda do livro impresso pelas livrarias virtuais ser bastante relevante, ainda no lançamento, segundo as editoras que conversamos, como a Record, Companhia e várias outras, os lançamentos ainda são cerca de 70% vendido
nas livrarias. Tanto que, durante a pandemia, os lançamentos caíram absurdamente, né? Porque sem a vitrine das livrarias é muito mais difícil de conhecer os novos livros. E o pessoal vamos dizer, das lojas exclusivamente virtuais, e agora até diminuiu, né? Americanas está parando, e Magalu. Parte do que aconteceu aí, né, lá fora, a Borders, que era a segunda maior do mundo e americana, ela quebrou, né? A Barnes Nobles, que era maior, passou muito aperto, fechou mais da metade das lojas e foi recuperada depois, comprada por um fundo, e um livreiro inglês, né, da Waterstone recuperou, está num momento de recuperação. As livrarias como um todo no mundo voltaram a reabrir, inclusive independentes, e principalmente onde teve a Lei Cortês, nossa, que lá fora normalmente chama Lei do Preço Fixo. E já fizeram várias e várias pesquisas que, comparando, por exemplo, onde tem a lei, Alemanha, Itália, França, os preços subiram muito menos, como já foi dito aqui, do que... E só lembrando que na Europa como um todo também, vários países tinham um acordo entre editores livreiros, que é o Net Agreement, por exemplo, na Inglaterra, e que durou mais de 100 anos. E depois abandonou, os preços subiram muito. Porque é muito simples, se tem uma empresa que vai ter lá 30%, 40%, 50% do mercado, cada dia ela exige mais desconto e tem que aumentar o preço de capa para poder dar mais desconto para aquela empresa. E isso diminui a concorrência. Então, na verdade, a luta da lei é pelo aumento da concorrência, mais livrarias físicas, mais livrarias virtuais. E aí sim, não adianta parecer que é uma vantagem. Todo mundo sabe, por isso em todos os países quase tem uma lei que proíbe a venda do livro abaixo do preço de custo. Isso é proibido em geral, não só do livro, qualquer produto. Isso é dumping. Aqui, vamos dizer, nós estamos falando de algumas empresas, inclusive alguma multinacional, que não vende muito abaixo do custo. Alguns livros, uma parte menor, talvez menos de 5% dos títulos, estão diretamente abaixo do custo, mas também é comum. Mas o que faz normalmente é o seguinte, pega um livro, tem um desconto alto, o preço de custo do livro aumenta lá R$ 8,00 e dá um frete grátis, só o frete para a entrega custa em média R$ 12,00, uma embalagem com caixa, plástico, bolha e tal, que dá mais de R$ 1,00 e tudo, não precisa fazer muita conta para entender que está vendendo com prejuízo abaixo do custo. Mas a legislação dos países, inclusive do Brasil, não explica que, se der o frete, tem que incluir no custo do livro. Na contabilidade é assim, mas não está na lei. Então, lá na França, em 1913 ou 14, lembrando que a Lei Lang, ela completou agora em 2021, 40 anos, agora 42, e já foi emendada várias vezes, inclusive para evitar o que eles faziam, né? Só pode dar no lançamento 5%, no caso da França é 5% por 18 meses, e estava passando para 24%, né? E também em Portugal eram 18 meses, agora passaram para 24 por um pedido, né, de todo mundo. E nesses países hoje o público, inclusive, entende que foi melhor para o funcionamento. Mas só para explicar um pouco isso de vender abaixo do custo, que não é ilegal dar o frete grátis, a lei não prevê isso, mas na França eles falaram, não, mas mudaram a lei, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, explicando, tem que calcular o valor do frete grátis. Também, se der um brinde, uma camiseta e tal, tem que calcular o custo daquilo. Só falou, o frete não pode ser grátis, ele tem que entrar nos custos. Aí, em vez deles darem o frete grátis, custaram aprovar a lei de novo no Senado e na Câmara, né, Federal lá da França, e eles simplesmente passaram a cobrar 1 centavo de euro no frete. Né? Quer dizer, então a lei não funcionou, porque ela não falava o preço. Agora, em 2021, foi regulamentado em 2022, novamente fizeram uma pesquisa na França, falaram que você não entrega o pãozinho da padaria na esquina por menos de 3 euros. Então, fizeram na lei que tem que considerar os 3 euros dentro do custo, para não vender
o livro com prejuízo ou abaixo do custo, ou burlar a lei Lang lá na França. Então, nós estamos dizendo o seguinte, algumas empresas, elas estão, de certo modo, dentro da lei, mas do modo que está, vamos dizer, burlando a ideia da lei. Então, nós não somos, ninguém é contra ter disputa de preço, e nos outros 95% dos títulos, o preço vai estar livre e pode vender à vontade. Mas nos lançamentos que têm um tempo de serem conhecidos, né, pelos clientes e divulgados pelas livrarias, é que a lei protege um desconto de até 10% apenas nos primeiros 12 meses do livro. Então, as pessoas, quando entendem, quando me falou também isso 30 anos atrás, eu achei meio estranho, parecia... Cada vez que a gente entende mais, a gente acredita e vê que, de fato, é uma coisa ótima para o país. Né? Quem quer um país, né, como falou o Alexandre, triste de nós, um país sem livrarias, né, e sem livro. Então, a gente quer manter a concorrência, o crescimento do mercado, o crescimento das livrarias, e isso é um controle pequeno da parcela para que não haja esse abuso do poder econômico. Essa que é a ideia. Ninguém aqui, e a gente quer que o preço abaixe. E outra falácia que tenho ouvido de vez em quando é que o preço do Brasil é caro. Aí, para falar isso, claro que é verdade, eles falam que pelo nosso padrão, né, de ganho pelo salário mínimo, o nosso livro é mais caro. Mas, na verdade, tirando algumas áreas como livros escolares, que gastam muita divulgação, são livros coloridos, que de fato têm um preço um pouco diferente, e o governo federal compra também muito barato. Então, nos outros livros nossos, vamos falar principalmente os livros impressos em preto e branco, o Brasil, o preço médio de venda que nós temos aqui ao consumidor está variando nos últimos anos a R$ 43, R$ 46, indo para R$ 47. Nós estamos falando em menos de $10. Mesmo nos Estados Unidos, que é um país em quase tudo é mais barato que no Brasil, um pocket médio lá é de 9 a 10 dólares. Né? Nós estamos falando de um pocketbook, que é num papel que não é offset, num papel, muitas vezes, jornal, até de uma qualidade boa, mas papel inferior ao que a gente usa aqui. Então, é claro que no poder aquisitivo do brasileiro, quase tudo que a gente compra aqui é mais caro se comparar com os países ricos. Mas, na verdade, se alguém pegar o mesmo título em vários países e comparar, eu já fiz isso aqui na América do Sul, numa viagem que eu fiz, visitei as editoras e fui em 5 países da América do Sul. O nosso é o menor em todos eles, menor que o Chile, Colômbia. Eu comparei só os maiores, Argentina e tudo mais. Comparando com a Europa, não tem nem comparação, a gente é bem menor. E com os Estados Unidos, algumas edições que eles fazem muito grandes, eles têm algumas ofertas, mas também eu acredito que o preço do livro de interesse geral e literatura nosso é muito competitivo e talvez abaixo do preço americano, em conversão normal. É claro que se olhar pelo poder executivo, que é o argumento que eles usam, aí sim. Mas aí você pensa, o carro nosso, a televisão ou qualquer outro aparelho, é o dobro só na conversão, né? E se comparar também com os bens culturais, você vai no cinema, é R$ 40 para você assistir lá em 1h30, né? O livro você leva para casa e custa isso para uma leitura de uma semana. E os outros bens culturais, se você vai num teatro, se você vai num qualquer outro evento de cultura, o que compara com o livro, nós temos um preço, sim, competitivo, quer dizer. Então, a gente tem que entender na indústria que o Brasil baixou muito o preço nos últimos anos. Nós tivemos um aumento abaixo da inflação durante anos e anos, exceto o ano passado, que subiu um pouco mais, porque o papel subiu muito mais, já está acomodando novamente. E, só para terminar, vou colocar que eu sou muito mais otimista. Eu acho que no Senado, nós já passamos, acho que 3 comissões, mas as 2 mais difíceis, que é a Constituição e Justiça, já fez todas as adaptações que achavam necessárias, e a Comissão de Direito Econômico entendeu que não é contra a lei da concorrência. E o difícil foi desarquivar, porque perdemos o prazo. Agora que desarquivou, só de 29 senadores terem assinado, também já é um indício que mais gente conheceu um pouco da lei. Claro que alguns nem leram e aprovaram a pedido e confiança de outro, né?
mas muitos estão conhecendo, primeiro, que passou em algumas comissões, né, também pelo desarquivamento, e a Comissão de Educação, que é a única que falta no Senado, ela é a comissão que eu acho mais provável de ter apoio às causas do livro. E, de fato, se você pegar os livreiros, tem 30 anos que lutam pela lei, mas os editores tinham a maioria, mas não era clara, né? Tinha 30% contra. Chegou num ponto hoje que é raro você ver alguém falar contra a lei. Eu não vou dizer que é 99%, não, que só no Iraque que tinha isso, né? A votação do Saddam Hussein lá, mas no resto, eu tenho, pelos que eu converso com cada editor, com cada distribuidor, cada livreiro, eu acho que é acima de 95%, se não for mais. Então, todas as entidades apoiaram, né, a lei. Então, eu sou mais otimista. Eu acho que nós vamos passar na Comissão de Educação. Claro que o Congresso está um pouco cheio, pode ser que não consiga nesse ano, né? Estão fazendo a reforma tributária e tudo. Mas eu tenho certeza que se não passar esse ano, o ano que vem nós vamos conseguir. E depois já vai direto, quer dizer, o Senado já termina essa fase. Quando passa em todas as comissões com a maioria de votos, como está sendo o caso, não tem que passar em plenário. Agora, na Câmara é outra história, né? Convencer outros 500 deputados vai ser outros anos, mas está muito mais desenvolvida a discussão aqui no Brasil. As pessoas estão entendendo mais. E aí eu vou aproveitar e falar também dessa pesquisa do Senado. Quem não entende, é claro que só de ver lá se é a favor de controlar alguns preços de livro, vai votar contra. Quem entende, vota a favor. Então, eu peço aqui que a diferença não está tão grande, não, já foi 5 vezes, hoje está 60% a 40%, né, 1.000 e poucos votos. Se cada um de nós, só que na convenção tivemos 310 inscrições, né, mais todos os nossos, se cada um de nós conseguir, quase todos nós já votamos, é claro, mas conseguir 2, 3 amigos ou funcionários e votar, eu acho possível virar lá também. Então, é esse o recado que eu quis dar, que a gente acredita muito na lei e acho que está no momento mais propício que já estivemos. Então, eu tenho mais do que acreditar, convicção que passa no Senado esse ano ou ano que vem. Agora, na Câmara é outra história. Mas, mesmo passando no Senado, facilita demais para ir depois para o caminho do Executivo. Você já passou na metade do Legislativo, você tem um argumento fortíssimo, né? Então, eu acho que esse caminho do Executivo é ótimo, temos que tentar, mas o Senado nós estamos já vamos dizer, no último passo. Obrigado. Marcos, obrigado. O Marcos não é só otimista, como ele é certamente muito mais paciente do que eu sou. Eu quero ver esse negócio andando mais rapidamente. E eu penso o seguinte, a indústria editorial, particularmente, mas a nossa indústria como um todo, é uma indústria poderosa, no sentido de que as editoras publicam os livros dos deputados, publicam os livros dos senadores, tá certo? Então, eu acho que nós temos que usar mais essa força da indústria, essa força individual, para fazer o convencimento dos senadores e dos deputados, esse trabalho corpo a corpo. Eu, em Atibaia, ingenuamente e pretensiosamente, falei para o Marcos, quando a gente estava conversando, que, se eu tiver a oportunidade de sentar com cada um dos deputados e dos senadores, eu tenho certeza que eu convencerei a votar a favor da lei. E eu falo isso porque eu não tenho uma experiência de ter conversado com uma pessoa que tenha resolvido ouvir o que eu tinha para dizer, que não tenha ficado convencido da importância da lei. Então, eu acho que uma das sugestões é que a gente use mais essa força que nós temos, individual, sabe? Eu estava agora, semana passada, conversando com um editor na nossa livraria da Paulista, e falamos, obviamente, sobre a Lei Cortês, e ele falou assim, eu tenho vários contatos em Brasília com senadores e com deputados. Eu entendo que a gente tem que usar cada um desses contatos, porque o trabalho aqui é o trabalho corpo a corpo.
E a gente sabe que esse trabalho corpo a corpo não é fácil, de fato não é fácil. E eu estou fazendo aqui essa introdução para justamente perguntar para o João o seguinte: a gente sabe que a Abigraf apoia a lei, maravilha, mas a gente sabe também que a Abigraf representa uma indústria muito importante no Brasil. E eu entendo que a Abigraf também pode... João, só o microfone ali. Que a Abigraf pode usar essa força que ela tem, econômica, política e tal, para estar fazendo esse corpo a corpo. Então, eu queria saber de você, fazer um pouco a mesma pergunta, o que mais a gente pode fazer para além daquilo que está sendo feito e de que maneira a Abigraf pode nos ajudar ainda mais do que vem ajudando. Boa tarde. Obrigado, Alexandre, meus amigos de mesa. Todos me conhecem como editor e livreiro, mas hoje eu estou aqui como presidente da Abigraf São Paulo. Todo mundo sabe que São Paulo representa quase 54% de toda a indústria gráfica. Eu já fui não tão otimista. Hoje eu sou, e vou explicar por quê. A indústria gráfica, esses últimos meses, passou por 3 ataques terríveis. O primeiro foi da bula. Tentaram acabar com a bula, e nós temos uma quantidade muito grande de empresas que imprimem bula. Vieram com a tal da história do QR Code, onde você pode modificar o QR Code lá no final da linha e alterar uma venda de um remédio. E a bula é muito importante para o nosso mercado gráfico. Depois nós tivemos o problema da embalagem e agora, mais recentemente, o problema do livro didático, que, se eu estava não tão otimista, agora eu estou otimista. E vou explicar por quê. O poder de mobilização de toda a cadeia produtiva, estou falando aqui, eles sabem minha posição, foi um negócio impressionante. Não dá para brincar com a gente. Não dá. Se a gente somar, eu vou usar um pouquinho do que o Teles falou, se a gente somar a todos os livreiros, editores e gráficos, ninguém derruba a gente. Então, eu acho que o caminho é esse. Conscientização, nós já estamos, acho que 6 ou 7 anos, né, Alexandre? Nem sei quantas palestras nós já tivemos juntos. E o Alexandre já somos figurinha carimbada, e todo o Dante, o Teles também. Enfim, nós temos que mobilizar cada um de vocês, livreiros aqui, que é o maior público, mostrar a importância da lei. E eu vou explicar no caso da minha livraria. Eu, quando compro um best-seller, um livro de lançamento, eu levo 45 dias para vender o primeiro exemplar, porque eu perco para essa rede que vende abaixo, com descontos muito grandes. Eu não posso esperar, como livreiro, 45 dias para vender um exemplar. Estou falando de um. Então, eu vivo hoje, uma das minhas lojas vive de fundo de catálogo. Perfeito? Então, voltando ao assunto da indústria gráfica, eu acho, Alexandre, a sua pergunta muito pertinente para todos nós. Apoio. Você sabe que eu fui um dos que aproximei a indústria gráfica de todos vocês. Há uns anos atrás, a indústria gráfica ficava de um lado, os editores livreiros de outro, e tem sido um trabalho de muitos anos. Eu estou no meu último mandato, eu fiz questão de trazer o Julião, que está aqui, que é o presidente, está assumindo a Nacional agora, e trouxe para que ele entendesse o compromisso que ele tem com todos vocês. Eu queria fazer uma apresentação, se puder, para mostrar o quanto o livro é importante na indústria gráfica. Você tem como passar, por gentileza? Eu não sei como é que está o nosso tempo, Ricardo. 2 minutinhos. 15 minutos? Então dá, é rápido. Tá. Então, por gentileza, essa é a Abigraf. É o de cima? Tudo bem? Ok. Nós estamos em 21 estados brasileiros, isso já foi dito. Hoje nós temos 154 mil empregos e 15 mil gráficas, aproximadamente. O editorial, livro, corresponde a 21%
de tudo aquilo que a gente imprime. O maior, todos vocês sabem, é a embalagem. Dentro desse gráfico, vocês vão ver a participação do livro, jornais e revistas dentro do nosso segmento. Então, não dá para abrir mão disso. Só que eu tenho um negócio pior ainda. As gráficas pequenas atendem as editoras pequenas, as livrarias pequenas. Né? Porque, às vezes, você imagina uma grande editora rodando por uma grande, usando o serviço de uma grande gráfica. Mas não é a realidade brasileira. Nós temos milhares de pequenas editoras que usam as gráficas pequenas. Então, a Lei Cortês é, para nós, algo muito importante, para que a gente possa continuar nessa bibliodiversidade do livro. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, se eu somar todas as pequenas e médias empresas, nós estamos levando a 98% de todo o mercado. Perfeito? É isso que eu queria mostrar para vocês. Os outros são números básicos, mas nós vamos seguir junto. E eu tenho certeza que, com esse trabalho agora, dessa união que foi montada, ninguém segura a gente. Agora, nós precisamos de vocês, livreiros, editores, gráficos, que todo mundo acredite nisso, porque nós vamos vencer essa guerra como nós vencemos de embalagem e como agora, recentemente, a gente venceu o problema do livro didático em São Paulo. Obrigado. Obrigado você, João. Eu como livreiro e como editor, estou convencido de que nós estamos bem representados na CBL, no SNEL, na ANL, e que essas entidades estão todas trabalhando para que o nosso setor seja cada vez mais saudável e mais forte, não tenho a menor dúvida disso. Mas, João, quando eu escuto, por exemplo, você falar corretamente do que aconteceu agora no Estado de São Paulo, da gente ter revertido a decisão do governador do Estado em relação ao PNLD, e você falou assim, você ficou impressionado com a pressão, né, que foi feita, e ele logo foi obrigado a voltar atrás. Eu penso também que a mesma coisa aconteceu quando a gente estava falando de tributação, né? Foi uma campanha forte que foi feita e nós, como o Dante falou, tivemos também aí um resultado muito importante. Eu lamento dizer que eu não sinto a mesma força quando o assunto é Lei Cortês. E essa é a provocação que eu estou fazendo aqui para todos os presidentes das entidades, que eu sei que têm a melhor das intenções. Eu acho que a gente tem que ter uma luta mais forte do que a gente teve com esses dois outros assuntos. E eu entendo a dificuldade que está por trás, porque a dificuldade que está por trás é convencer a opinião pública, é vencer as pessoas comuns, vamos falar assim, comuns. Então, por isso, eu acho que a nossa estratégia tem que ser outra. Eu acho que a nossa estratégia tem que ser mesmo de cima para baixo, sabe? Quer dizer, é o convencimento, não é convencer. Eu acho que é importante a gente conseguir mais uns 1000 votos ali para inverter o negócio, mas não é isso que vai fazer a diferença. Eu acho que isso pode fazer a diferença no momento que a gente tiver que convencer o deputado ou o senador. Mas eu acho que, de fato, tem que acontecer no Brasil o que aconteceu na França, que é uma decisão que vem de cima para baixo. E essa decisão vem através do convencimento dos senadores, dos deputados e, se possível, do Poder Executivo. Eu acho importante, por exemplo, a gente ter uma reunião com a atual ministra da Cultura. É importante que a gente traga o maior número possível de pessoas que não são só aqueles que vão votar, para fazer a cabeça daqueles que vão votar. Né? Então, eu entendo, você tem toda a razão, que é o que eu procurei falar aqui também, falar da força que a nossa indústria tem, de uma maneira geral. Os autores, sem dúvida, imagina, os autores são super importantes. Quer dizer, então, fazer uso dessa força que nós temos para convencer aqueles que precisam ser convencidos. E, neste caso, não é o grande público, não é o consumidor final, porque esse não tem tempo para entender do que nós estamos falando, com a profundidade que o assunto tem. A gente tem que convencer, obviamente, aqueles que vão votar, e eu acho que esse é o grande desafio que nós temos,
de pegar essa luta com a mesma força que nós pegamos essas duas outras lutas que aconteceram recentemente. Obrigado, Alexandre. Eu quero que os outros falem também, mas só colocar um ponto. Esses 2 últimos anos, você é testemunho disso, foi tentar convencer o próprio mercado que era um negócio bom. Nós não tínhamos um consenso. Se você voltar no evento da ANL ou CBL, há uns anos atrás, nós tínhamos na própria mesa pessoas que não concordavam. Hoje, se você fizer uma pesquisa aqui, todo mundo entende que é um negócio muito bom. O Teles falou um negócio importantíssimo. Com a perda da Americanas e agora da Magalu, que é evidente, gente, nós temos de volta a livraria. Que nós nunca devíamos, aliás, não abandonamos, mas nós temos que dar atenção a ela. Então, eu acho que a hora é agora. Temos que olhar de novo para a livraria. E esse convencimento, cada um de nós tem que ser o soldado de tudo isso. Se você fizer uma enquete, você vai ver que todo mundo hoje é a favor. Por quê? Porque as pessoas tinham dúvida por aquilo que a Severine falou. Todo mundo tinha dúvida. Agora não. Nós estamos prontos para iniciar a guerra. Essa é a minha posição. Olha, só queria pegar aqui uma expressão que você usou, esse é um negócio muito bom, isso é coisa típica de empresário, é um negócio muito bom. Eu colocaria de uma outra maneira. Aqueles que me conhecem sabem que eu cito isso o tempo todo. O Neil Gaiman, que é um autor inglês, ele fala que uma cidade pode até se considerar uma cidade se não tiver uma livraria, mas ela sabe que não está enganando ninguém. O Brasil, hoje, tem milhares e milhares de cidades sem livrarias, né? Então, o cenário aqui é o seguinte: o que acontece com um país que não tem livrarias espalhadas pelas ruas das suas cidades? Certamente tem uma indústria editorial fraca, tem uma indústria gráfica fraca, e por aí vai. Então, essa causa aqui não é um bom negócio. Isso aqui, nós estamos falando de uma luta para a sociedade brasileira. Nós, brasileiros, nós, cidadãos brasileiros, temos que lutar para que as cidades brasileiras tenham mais livrarias saudáveis nas suas ruas. E isso é o que está por trás dessa lei e dessa nossa luta. Tá certo? Então, vamos pegar isso com o máximo de energia possível, porque é urgente que a gente tenha essa lei aprovada. Eu queria só fazer uma colocação. Nós também, os próprios livreiros, acabam, vamos dizer assim, que não estão seguindo ainda, porque a lei não foi aprovada. Mas, cada dia mais, eu vejo um livreiro ou outro falando, vamos também, cada um, dentro das nossas lojas, e cada editora, dentro do possível, é claro, tentar controlar os lançamentos, vão fazendo a lei Cortez acontecendo na prática. Se a gente acredita, então nós vamos tentar cada dia mais colocar isso também para funcionar na prática, enquanto a lei não sai. E eu acho que o momento é esse, quer dizer, hoje, na venda virtual, acabamos de perder aí mais uma empresa brasileira em recuperação judicial, depois de Saraiva e Cultura e outras, né, saída de FENAC, agora Lojas Americanas, que, apesar de ser um magazine com muitos produtos, era o segundo maior player de venda de livros pela internet. Está aí também quebrado, e todo mundo sabe que, além de problemas, né, contábeis e fraudes, um dos grandes problemas deles era tentar vender também na internet abaixo do custo. Quer dizer, isso aí, quantas empresas vão ser destruídas, né? E agora o Magazine Luiza também parou de vender livro. Quer dizer, a gente quer mais competição, e não cada dia menos, né? Uma empresa só dominando o mercado. Então, isso não é bom para ninguém. Qualquer pessoa, o público comum vai demorar a entender, mas qualquer um sabe o prejuízo que é ficar na mão de pouquíssimas empresas, né? Marcos, foi super bom você ter tocado nesse assunto, porque essa foi a provocação também que o Marcos Pereira fez no nosso encontro em Atibaia, que foi, por que a gente não coloca em prática? Por que a indústria editorial, por que a indústria livreira não coloca em prática a lei?
E eu entendo que essa é uma luta também que a gente deve estar assumindo. E a minha percepção é a seguinte: nós temos o nosso grupo de livreiros, com os quais a gente se reúne semanalmente. Eu sei que ali há uma unanimidade em relação a um posicionamento de que as nossas empresas cumpram ou trabalhem para cumprir isso que é basicamente o que a lei determina. Então, eu tenho certeza que, se a gente fizer uma enquete aqui com os livreiros que estão presentes, todos estão mais do que convencidos da importância da lei e, consequentemente, da importância de fazer isso acontecer na prática. Eu acho que a grande luta que nós temos, e essa eu sei que é uma luta que não é fácil, mas eu gostaria, Dante, que você, à frente do SNEL, a Sevânia, à frente da CBL, encampassem essa luta, que é fazer com que as editoras lutem mais na prática para que isso aconteça. E o que eu, que sou editor, estou sugerindo, inclusive, que aconteça dentro da nossa editora. Livros vendidos. Nesse primeiro momento, não tem lei aprovada, então, livros vendidos lançados nos últimos 6 meses, aquelas livrarias que passam a vender com descontos superiores a 10%, deixam de receber esses livros. Não estou dizendo que o editor deixa de fornecer para essa livraria, porque isso, obviamente, seria um pedido que não aconteceria, mas deixa de fornecer aquele livro. Eu acho que isso é muito mais possível e viável de ser feito. E eu, como editor, eu me comprometo a fazer isso. Aliás, eu já estou começando a fazer isso, já estou estabelecendo essa regra dentro da editora, e eu entendo que a gente pode conseguir que uma boa parte das principais editoras brasileiras também se comprometam com isso. Então, mais uma vez, o trabalho do corpo a corpo. É a conversa com cada um do editor, cada uma das empresas, para que a gente consiga, mesmo antes da lei ser aprovada, ter um mercado um pouco mais saudável e um pouco menos confuso do que o que nós temos hoje. Então, essa é uma sugestão que eu faço aqui para vocês dois, que a gente converse mais sobre como levar isso adiante, como conversar com as editoras, porque esse trabalho corpo a corpo é muito importante. Bom, eu vou fazer uma provocação aqui, porque a gente tem visto as entidades muito unidas de 3 anos para cá, principalmente, né? Mas do início da lei, quando entrou em 2015, ainda tinha uma certa dúvida. Mas, só para curiosidade, eu gostaria de ver como todos aqui. Vou pedir aí para todo mundo uma coisa: quem é a favor da ideia e da Lei Cortês, levantar a mão, e depois quem não é a favor. Primeiro, quem é a favor aí, que apoiaria? A maioria, né? Quase todos. Agora, quem é contra ainda a Lei Cortês aqui? Cuidado. Decidência, Cuidado com esse voto, eu esperava corre alguma. um risco. Não é possível, né, que em 200, 300 pessoas não tivesse ninguém, mas... O Gerson até já noção. levantou ali, olha. É isso aí. Obrigado. Os que querem... Maravilha. É isso. Temos que lutar realmente por essa lei, que vai ser muito importante para todos nós livreiros e, consequentemente, para nós editores e, consequentemente, para nós distribuidores, para nós gráficos, etc., etc. E, em última análise, para nós cidadãos brasileiros, para a sociedade brasileira como um todo. Diga lá. Só para fechar pela minha parte, Alexandre, eu concordo com você. Eu acho que o setor nunca deu a mesma prioridade a esse projeto de lei. E eu diria que é porque os outros foram meio que apagar incêndio, né? Nós tivemos que apagar o incêndio lá da livro didático em São Paulo, a reforma tributária, a Lei 2370, a 1513 agora, que está preocupando a gente. Enfim, eu acho que a gente precisa colocar o fogo ali para tornar isso um incêndio da nossa parte, né? A ser queimado. Então, estou com vocês. Quero colocar à disposição aí também a assessoria do SNEL e os nossos contatos
Vou, com certeza, na próxima reunião de diretoria, colocar essa questão que você disse. Eu acho que é muito saudável que a gente... Diga que é uma reflexão que a gente está tendo entre os livreiros brasileiros a partir da colocação do Marcos Pereira. É importante que ele saiba isso. Eu vou falar isso também pessoalmente para ele. Não, eu acho importante, acho saudável, porque isso, mesmo, vamos dizer, com a presença agora de vamos dizer assim, de uma empresa estrangeira que está com um percentual no mercado muito elevado, isso começou antes dela chegar, né? Sem Já dúvida. essa prática começou com nós mesmos. Então, eu acho que também por aí nós podemos começar a mitigar um pouquinho essa prática e tornar isso um pouco mais saudável. Fico feliz que aqui na Convenção de Livrarias haja esse consenso, porque fica realmente muito mais fácil de fazer isso levar dos editores para vocês. Obrigado. Esse voto no Senado, não sei se todos acompanham isso e entenderam o que o Marcos falou, mas nós, algum tempo atrás, fizemos uma reunião entre os amigos livreiros que se reúnem semanalmente, desde a pandemia, e o Júlio, da Catavento, que eu não sei se está aqui hoje, ele falou: se a indústria livreira e editorial brasileira não conseguir 10 mil votos a favor da Lei Cortês, ela não merece ter essa lei aprovada. E a verdade é que nós não chegamos, eu não sei agora qual é o número, mas... ou seja, temos 3 mil votos a favor. Bom, a verdade é essa, quer dizer... Nós vamos fazer o seguinte: para todos os que estão aqui presentes, a gente vai passar a informação. Na verdade, no site do Senado. É uma coisa muito simples. Você vai, põe o seu nome, põe o seu e-mail e clica a favor da Lei Cortês. Vou usar mais uma vez a frase aqui do Júlio. Quer dizer, se nós que temos filhos, netos, marido, mulher, etc., companheiros, funcionários, livreiros, autores, etc., não conseguimos 10 mil votos. Hoje nós tivemos aqui uma unanimidade apoiando a lei, né? Eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui podem multiplicar esses votos muitas vezes. Então, pegando mais uma vez a frase do Júlio, se a gente não conseguir pelo menos 10 mil votos a favor da lei, de fato, a gente não merece ter essa lei aprovada. Bom, eu acho que é isso. Sevane, uma última palavra. É bom a gente poder discutir mais uma vez. Eu acho que isso também vai criando a consciência e o entendimento de como funciona essa lei e de como ela é importante para todo o nosso mercado. Além disso, não esquecer que a reforma tributária também é importante para o mercado. Continua, né, importantíssima, porque foi dito que livro era produto de rico, né? Então a gente tem que tirar isso. Nós fizemos um trabalho em Brasília, foi alterado o texto para garantir a imunidade. Então isso também é importantíssimo para o nosso mercado. E acima de tudo, quando você fala da cidade que tem livraria, hoje eu comentei, eu gosto aqui no Rio, tem muito comércio de rua. Comércio de rua, ele faz a cidade ser viva, né? As pessoas passam e tal. E quanto mais livrarias nós tivermos nas ruas, e mais livrarias também em municípios que são pequenos, e que muitas vezes essas pessoas gostam de ler, são leitores, querem livros, mas se veem reféns para comprar na internet, né? Então, você ter essa livraria na cidade também faz a cidade ter essa vida e as pessoas não ficarem reféns só de comprar na internet. Então, é o que eu falo, é um todo. Vocês são empresários, vocês têm livrarias. Se eu sou uma empreendedora e gosto de livraria, eu vou pôr meu dinheiro. Eu quero abrir uma livraria, a livraria vai dar dinheiro, eu vou fazer com que o meu negócio seja rentável, eu vou dar empregos, eu vou fazer a cidade, né, ser mais viva, vou trazer cultura, posso fazer eventos, isso mobiliza a cidade. Mas e aí? Meu negócio é rentável? Essa lei também vai ajudar os negócios a serem rentáveis. As livrarias não podem hoje, até por forças das circunstâncias que nós temos, até questões de segurança, aí é um outro assunto, mas não só estar em shoppings, porque
não é todo o público que vai ao shopping. Dependendo se o shopping também for tão elitizado, você tem um público menor circulando. Então, a livraria de rua é muito importante. Então, em nome da CBL, também me coloco à disposição. Nós temos a nossa assessoria de comunicação, assessoria jurídica, sugestões, perguntas, dúvidas, nós estamos à disposição. E continuamos com a união de todas as entidades, porque a gente mostrou que assim vai adiante. E eu sou otimista, eu acho que a gente ainda vai conseguir essa lei. Deus te ouça. Muito bem, acho que é isso. Obrigado a todos, obrigado pela paciência de vocês. Desculpa ter falado um pouco mais do que o moderador normalmente fala, mas eu fui convidado justamente para isso.